Olá, mais uma vez vamos abordar um assunto extremamente importante e vocês observem que nós estamos sempre abordando assuntos para esclarecer um fato, esclarecer um acontecimento, enfim, são informações e são pensamentos que ajudam as pessoas a ficarem cada vez mais críticas, a perceberem o que acontece ao seu redor. Nesse mundo globalizado, vocês vão observando novidades que muitas vezes perfazem um avanço, outras vezes perfazem um retrocesso, né? Hoje eu vou abordar essa questão do imperialismo da neurociência, ou das neurociências, como dizem, né? Vocês sabem que agora a neurologia tem tido uma influência muito grande sobre áreas como a biologia, a psicologia, a fisiologia, enfim, vários conhecimentos. Há algumas décadas, os procedimentos eram bem diferentes. Por exemplo, eu me lembro que na época da minha formação em psicologia, nós tínhamos um ano de formação em neurologia. Ou seja, os conhecimentos da neurologia são extremamente importantes para a psicologia, para a biologia, para a fisiologia, enfim, para todas as áreas. Mas eram conhecimentos que nós, da psicologia, buscávamos sobre o sistema nervoso central, sobre a influência da neurologia nos conhecimentos, e a gente tinha que saber em que se assentava a psicologia, sobre o cérebro. Era muito interessante. E aí nós tínhamos uma delimitação entre as chamadas ciências da neurologia e da psicologia, né? Com as neurociências tem ocorrido uma mudança radical, porque é neurobiologia, neuropsicologia, ou seja, uma invasão da neurologia sobre outras práticas. E é interessante, e eu quero chamar a atenção logo de início, que quando se fala neurociência, você tem a impressão que tudo que você vai discutir dentro da neurociência é ciência. E por uma questão de conveniência, as práticas dessas áreas não ouvem, não escutam a epistemologia, né? Porque a epistemologia é uma parte da filosofia extremamente importante. Tem uma geral e uma regional. A epistemologia vai dizer se essas práticas são ciência ou não, e principalmente a epistemologia regional. E é de extrema importância. Por exemplo, os psicólogos gostam de dizer que a psicologia é uma ciência. Não é verdade. A psicologia é um campo de aplicação tecnológica, um campo de aplicação de conhecimentos psicológicos sobre o ser humano. Mas, dentro desse bojo, há procedimentos científicos e há procedimentos equivocados, que não tem nada a ver com ciência. Então, chamar a psicologia de ciência é um equívoco. Então, é um campo de aplicação tecnológica, de conhecimentos, que tem um teor científico e tem um teor também de ilusão, de equívoco, né? Mas, para o público leigo, quando se fala em ciência, é como se houvesse uma garantia, né, nesses procedimentos, né? Então, vocês imaginem a neurociência cognitiva. Vai falar da psicologia, né? E como é uma pós-graduação, as pessoas pós-graduadas podem falar do assunto que quiser, né? Como as neurociências não têm a graduação, só tem a pós-graduação, você pode ter, por exemplo, um biólogo pós-graduado em neuropsicologia cognitiva a tecer opiniões gerais sobre a psicologia, né? E ninguém se dá conta de que, para determinados conhecimentos, há necessidade de uma formação sólida, de uma pós-graduação sólida, por exemplo, para entender a teoria do Dr. Sigmund Freud sobre
o inconsciente. Né? Então, psicólogos cognitivos acham que entendem com leituras superficiais o que nos ensinou o Dr. Sigmund Freud sobre o inconsciente. Então, estão a dizer agora o novo inconsciente, segundo a neurociência cognitiva, o novo inconsciente, quer dizer, uma nova visão sobre o inconsciente, como se fosse uma sequência de memórias, o inconsciente fosse apenas memórias, né? E daí produziria sonhos a partir dessas memórias, e que eles explicam dessa forma, que é, na verdade, um retrocesso aos anos 900, quando os médicos achavam, por exemplo, que o sonho era um desarranjo qualquer que dava no corpo da pessoa, ou na mente, e produzia um sonho que não se entendia. Depois de tanto esforço, de tantos anos de estudo, de pesquisa do Dr. Freud, para explicar que o sonho tem um significado, que o sonho quer dizer alguma coisa sobre a vida pregressa da pessoa, a vida atual, e até uma prospecção para frente, depois de um avanço científico dessa natureza, vem a neurociência cognitiva e diz que não é nada disso. E com toda a mídia, com todo o arsenal de neurólogos, e com todas as revistas a seu favor, atacam a teoria do Freud, como se o Freud fosse algo velho, algo dispensável. Isso é um engano muito grande. Mas o que está por trás disso é uma tentativa de ganhar mercados. Agora, eu quero alertar a biologia, a fisiologia, a psicologia, que não é nada bom para essas áreas se submeter a uma ciência importante, mas que só porque tudo passa pelo cérebro, não quer dizer que essa ciência vai dar o tom para todas as linhas de conhecimento. Compreende? Então é preciso prestar atenção. Querem dizer, por exemplo, olha a incongruência. Quer dizer, por exemplo, que nesse novo inconsciente, que pode até moldar o inconsciente de uma forma diferente. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Primeiro que há mecanismo na mente que lida com o inconsciente, que produz um sonho, que produz um sintoma. E para se chegar a esses conhecimentos é necessário estudar muito. Né? Eu, por exemplo, estudo há mais de 20 anos essas teorias e preciso estudar quase todos os dias para me aprimorar. Então, não é a questão de chegar junto aos desavisados e se mostrar como avançado, uma coisa que é um retrocesso. E é um imperialismo, quando você invade várias áreas do conhecimento, né? É como aquela questão do ato médico aqui no Brasil, que os médicos queriam receitar, diagnosticar, encaminhar todos os pacientes de todas as áreas. E colocando em uma situação secundária, o psicólogo, a fisioterapeuta, a terapeuta, enfim, é um grande retrocesso e um engessamento do conhecimento. Sim? Então, é bem-vindo o conhecimento produzido pela neurologia. É importante, o psicólogo precisa conhecer neurologia, mas ele não precisa estar subordinado a essa matéria da forma como se está projetando. E outra questão, a psicologia não é ingênua. Você pega, por exemplo, a questão do behaviorismo, que nos Estados Unidos era utilizado, foi pensado inicialmente para se dominar o pensamento, principalmente no terceiro mundo. O próprio rogerianismo de Carl Rogers era também uma tentativa de ganhar a mente dos povos aqui do terceiro mundo. Né? E nós, da psicologia da ideologia, que fazemos um crivo sobre esses procedimentos, somos detalhistas para demonstrar como atuam. Então, as pessoas precisam ficar atentas para não serem ludibriados com falsas proposições. Então, pense nessa questão da epistemologia regional. Então, cada campo de conhecimento tem seus conhecimentos populares, seus conhecimentos científicos, e a gente precisa prestar atenção para uma área, não versar sobre outra,
através de uma ignorância conveniente. Preste atenção nesse detalhe. O cérebro é a base de tudo do que acontece com o ser humano. Registra tudo que entra pelos sentidos, registra sentimentos que vêm de dentro. É um fenômeno, é algo impressionante. Agora, o fato de você detectar energias pulsando em certas localidades do cérebro não dá explicação do que está se passando no sonho, por exemplo. Você pode localizar através de uma máquina que o sujeito está sonhando, mas o que e por que está sonhando, qual o conteúdo, o significado, já sai da esfera da neurologia. É como a definição limite da neurologia e da psicanálise, a questão da pulsão. A pulsão é uma noção limítrofe entre o corpo e a psique. Até um certo ponto, a neurologia explica a pulsão, depois é uma função da teoria do Dr. Freud, da teoria psicanalítica. Então você não pode confundir o corpo com a alma. A alma terá uma outra explicação, o sentimento terá uma outra explicação, né? Então, um detalhe importante é esse, que a pulsão que sai do corpo, entra na mente, ao entrar na mente passa para uma outra esfera, que a epistemologia vai separar. Você não pode confundir alhos com bugalhos, né? E precisa de uma especialidade muito própria para isso, né? E isso o Dr. Freud fez com muita atenção, né? Através, principalmente do livro que vocês podem ler, A Pulsão e Seus Destinos, né? As pulsões e seus destinos, ele faz essa diferenciação, né? E é interessante porque você requer de outros instrumentos para interpretar um sonho, e não através do fisiológico, né? E como a mente trabalha, o Dr. Freud detalhou isso, né? A área da pulsão, a área da entrada na mente dessa pulsão, enfim, nós vamos ter critérios para fazer isso. Não é para qualquer aventureiro, qualquer aventureira fazê-lo, né? Então, essa questão de dizer que é velho e sem provar, e você põe uma coisa nova, que é um retrocesso no lugar, é um crime à ciência. É um crime em relação à ciência. E essas pessoas são irresponsáveis ao não ver isso, né? E principalmente a juventude que entra agora na universidade precisa saber desses detalhes, precisa ver os vários ângulos, ler, né? Agora, infelizmente, nós estamos num momento de superficialização da cultura, superficialização da universidade, da academia. Portanto, há um terreno propício para esses equívocos, esses retrocessos, né? E aquela sensação de poder que certas disciplinas têm sobre outras é uma pulsão deslocada para uma finalidade muito ruim, né? Nós temos que prestar atenção nisso. Agora, nós temos que preservar. Uma das formas de preservar isso é justamente aplicar os conhecimentos que outras disciplinas nos dão, como, por exemplo, a filosofia, quando nos ensina na epistemologia, que há uma epistemologia geral, uma verificação do conhecimento geral e uma verificação do conhecimento específico, regional, que cada ciência tem que dar conta da sua cientificidade. Não é outra área ignorante que ignora e que vai dar o teor de científico ou não de outra área. Compreende? Então nós sofremos hoje em dia a invasão das neurociências, por outro lado a invasão das práticas religiosas, que querem ser terapêuticas, querem ser educativas, enfim, e brigam entre si por espaços, por vantagem econômica. Todos brigam por vantagem econômica. As neurociências também, principalmente através dos medicamentos, das grandes empresas químicas, que ganham muito com a medicalização do social, do psicológico. E as pessoas têm que ver isso como um litígio
Quer dizer, há um darwinismo social dentro dessas práticas. E ninguém é ingênuo. Agora, nós estamos mostrando isso para que não nos façam de bobos, né? E a ciência é bem-vinda. Todas as ciências, os campos científicos são bem-vindos. E nós devemos adquirir conhecimento das diversas áreas, né? E tomarmos cuidado, porque dentro dessa perspectiva, a própria psiquiatria está sendo assediada e não percebe. Compreende? É diferente um psiquiatra medicar um paciente com um problema mental e um neurólogo. Os conhecimentos são diferentes. Agora, para distúrbio da base do sistema nervoso, é lógico que o neurólogo é o mais indicado, conhece mais, né? Então, temos que respeitar as áreas de conhecimento, as áreas de produção do conhecimento, e temos que separar esses conhecimentos para que não façamos uma mistura do falso com o verdadeiro. Aliás, a ciência cuida disso. A ciência cuida do invisível. Na ciência, você não conhece algo por apontar esse algo. A ciência está sempre no invisível. Por exemplo, nós quando falamos que o inconsciente existe, nós não podemos apontar o inconsciente. É a teoria psicanalítica que vai dar conta desse conhecimento. Quando nós falamos que o pensamento existe, mas ninguém vê o pensamento, nós estamos falando de algo que a ciência tem que dar conta. Não é visível, mas ninguém pode dizer que não existe. Existe e influencia nossas vidas de todas as maneiras, para o bem ou para o mal. Até a próxima.